Olá, graça e paz. Mateus capítulo 2 é a segunda leitura do nosso projeto do Novo Testamento em um ano. Na leitura do capítulo 2, eu me deparei com este versículo, o versículo de número 20. Você conhece a história, faz parte da narrativa do nascimento de Jesus. E vem os três reis astrólogos, que observam a estrela, são guiados até Jerusalém. Herodes quer saber, há um alvoroço com essa notícia, e eles vão até Belém, e Herodes deseja descobrir a localização exata da criança, porque a história dele ser o rei dos judeus traz à memória a questão do Messias, uma questão de destruir o domínio do império, nesse momento romano, sobre Jerusalém, e libertar a Israel de todo e qualquer domínio, e estabelecer um reino grandioso, que seria o reino do Messias. Então, todas essas coisas povoam a mente das pessoas, e também do rei Herodes, do governador Herodes. E os magos são avisados em sonhos, os astrólogos são avisados em sonhos e não retornam para Jerusalém. E o Senhor avisa a José que há uma conspiração de morte contra o menino, contra Jesus. Enquanto menino, não pode se defender, precisa dos seus pais, e então vai ao Egito, e lá fica esperando o momento exato de retornar. Quando o versículo 19 diz que depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Eu me impressionei hoje com a leitura desse texto, porque eu vi algo, e o texto bíblico é assim, não é? Nos dá renovações de entendimento o tempo inteiro, e eu percebi que esse texto pode se tornar um aviso para nós enquanto igreja. Aqui temos um homem, uma autoridade, que manda matar crianças de 2 anos para baixo, apenas para destruir aquele que poderia ser o seu rival, aquele que poderia atrapalhar os seus planos de se manter no poder e no governo de uma nação. E isso é um aviso impressionante de Deus para a igreja sobre aqueles que nos governam. Aqui não é uma tentativa de ficar lançando A, B ou C, dizer que A, B ou C é errado, mas o texto claramente pode nos indicar que, enquanto igreja, devemos ter cuidado com aqueles que estão em posição de governo, de controle e de domínio, porque eles, se sentirem ameaçados em seu controle, em seu domínio, em seu projeto de poder, pela igreja, pelo reino de Deus, ou por aqueles que amam a Deus, se eles se sentirem ameaçados, eles podem não ter escrúpulos. E nós vemos em nossos dias, não há nada de novo nisso. Estamos falando de um texto de 2000 anos atrás, mas até os nossos dias ocorrem mortes políticas, mortes ordenadas contra aqueles que podem atrapalhar os planos dos que estão no poder. Então, isso é um cuidado fantástico. Este é um tempo de profundo cuidado. A igreja, como Deus protegeu o menino Jesus, mas consequências aconteceram por toda a região. O menino foi protegido, a igreja será protegida, mas isso não significa que não há sofrimentos e situações negativas ao nosso redor, por conta da própria forma de certos poderes, de certos governantes, de certos detentores de poder,
desejarem fazer a seu bel prazer o que quiserem, se eles têm o poder e eles podem fazer, eles não terão escrúpulos de fazer, a fim de destruir os seus oponentes. E nesse caso, o oponente de Herodes era a criança, o menino Jesus, o rei Jesus que havia nascido. Ele não teve escrúpulos. E nós, como igreja, devemos ter muito cuidado com aqueles que estão em posição de poder, porque eles podem não ter escrúpulos se nos considerarem ameaças. Deus abençoe você.